Então, boa noite, mais uma vez a gente está reunido para a nossa palestra pública de quarta-feira, agora num horário novo, que é às 7h45 p.m. de Pacific Time, onde a gente estuda a coleção Fonte Viva, onde a gente estuda Emmanuel, logo em seguida ao estudo de Allan Kardec. E hoje a gente vai estudar o capítulo 79 do Caminho, Verdade e Vida, lembrando que é uma psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E antes de começar, eu não consigo mudar minha tela. Só um pouquinho. Meu computador travou. Tá bom. Só lembrando que nós vamos receber o 17º Simpósio Espírita dos Estados Unidos, em Portland, Oregon, dia 30 de setembro, e as inscrições já estão abertas. Crianças também, a partir de 5 anos, são super bem-vindas, que a gente vai fazer atividade para as crianças também, além dos adultos. E outra coisa é que a gente continua arrecadando alimentos para ajudar uma instituição, né, em Oregon. Então, a gente está arrecadando alimentos não perecíveis, a gente estendeu agora até o final de maio. Então, quem não ajudou e tiver oportunidade, ainda dá tempo. Então, só lembrando que a gente vai falar do capítulo 79 e o título é A Cada Um. Então, só para recordar, quem não se lembra, o Emmanuel, ele pega uma frase do Evangelho e aí ele discorre, né? Ele fala com muita inteligência, com muito amor sobre a mensagem dessas frases. Então, isso está lá em Atos, capítulo 14, versículo 10, é de Paulo, e ele diz: levanta-te direito sobre os teus pés. Só para dar um contexto assim muito rápido, Paulo falou isso numa das primeiras viagens dele, quando ele curou um paralítico. A gente tem que ter em mente que quando ele fala levanta-te direito sobre os teus pés, ele não está querendo dizer para aquele paralítico ou para a gente apenas o levantar físico, mas para a gente prestar atenção no nosso levantar espiritual. Então, para a gente ter em mente, quando a gente lê esse capítulo, de que ele está falando da nossa parte espiritual. E aí eu vou ler cada parágrafo e conversar um pouquinho sobre o que Emmanuel quis dizer, tentar elucidar um pouquinho. E ele começa assim: de modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, suportando escabrosos defeitos. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento, os aniquilados de coração. Então, tem duas coisas muito importantes que ele fala aqui para a gente. Primeiro, a nossa dificuldade natural de enxergar os doentes do espírito. O que ele quer dizer com isso? A nossa dificuldade por estarmos encarnados num mundo de provas e expiações. Pelo nosso grau evolutivo, a gente não consegue enxergar o que está por dentro, fora da aparência física, né? O que se passa, quem realmente é, o que se passa realmente com aquele espírito. Porque a gente precisaria ter um grau evolutivo muito maior, uma sensibilidade muito maior, né? Um amor muito mais puro do que o que a gente tem. Não o amor dessas paixões que a gente tem aqui, quando encarnados, né? Quando na Terra, mas um amor que seja puro,
por exemplo, você amar o Zé da esquina como você ama alguém da sua família. Então, a gente ainda não desenvolveu essa sensibilidade e esse amor puro para enxergar o que está por trás do que é aparente na carne, né? Outra coisa que a gente pode fazer uma ligação com os dias atuais é de como a gente vive num mundo de aparências, né? Então, a primeira coisa que a gente bate o olho, a gente faz um julgamento. Então, como que a pessoa está vestida, se ela é gorda ou magra, se ela é feia ou bonita, de acordo com, né, a nossa opinião, se ela tem um carro legal, se ela está suja, se ela está limpa, a cor da pele dela. Então, a gente vive num mundo de aparências, onde o que a gente vê, a gente considera o geral é o que a gente consegue ver da parte externa, né, do corpo e das coisas externas. E aí ele continua: onde existissem somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual. Pela mesma razão, na crosta da Terra, onde esmagadora maioria de pessoas se constituem de almas paralíticas, no que se refere à virtude, raros homens conhecem a desarmonia de saúde espiritual que lhes diz respeito, conscientes de suas necessidades incontestes. Incontestes é incontestável. Pensando que almas paralíticas, o que ele quer dizer com almas paralíticas? Né, a nossa parte espiritual, então, a nossa ignorância, a nossa falta de humildade, a nossa falta de caridade, a nossa raiva, a nossa sede de vingança. Então, esse tipo é o que ele quer dizer com alma paralítica, né? Não o corpo. E quando ele fala que se existissem somente cegos, então se ninguém enxergasse, ninguém ia sentir falta daquilo que a gente não conhece. E a gente pode fazer um paralelo com a sociedade que a gente vive hoje, que a gente repete os equívocos. Então, a gente sabe que está errado, mas a gente faz porque está todo mundo fazendo, então qual é o problema, né? A gente acaba repetindo esses erros, mesmo sabendo que eles são errados, porque está todo mundo fazendo, mas ele nos lembra, e é muito importante a gente recordar isso, de que o que é errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então, o que é certo e o que é errado. Então, não importa se está todo mundo fazendo ou deixando de fazer. O que importa é a gente lembrar do que é correto, né? Do que é reto, do que é justo, e fazer o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Outra coisa que ele fala que é muito importante é que a gente precisa olhar o que está embaixo das nossas máscaras sociais. O que a gente é? A gente se conhece de verdade? O que está embaixo das máscaras sociais? Quando a gente tira as nossas máscaras sociais que a gente aprende a usar desde que a gente é pequenininho, o que está lá embaixo? Como que anda a nossa saúde espiritual? Até que ponto a gente é uma alma paralítica? Outra coisa que a gente tem, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso, a gente tem muita facilidade para apontar as pessoas, né? Então, para fazer julgamentos e para dizer o que está certo, o que está errado, o que está bom, o que está ruim, isso é muito fácil para a gente, porque é o que a gente falou no comecinho, né? O da aparência. Então, a gente julga, a gente aponta, e a gente pode pensar que a gente pode aproveitar essa oportunidade de quando a gente faz um julgamento, quando a gente aponta um defeito, um erro, qualquer coisa de qualquer pessoa, para a gente parar para pensar se a gente não tem isso dentro da gente, se isso não é uma paralisia da nossa alma, se isso que a gente está vendo na outra pessoa não é um defeito que a gente carrega, não é uma coisa negativa que a gente traz com a gente. E isso que ele falou que raros homens se conhecem, me lembrou a pergunta 919 do Livro dos Espíritos.
quando o Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. E aí ele responde, os espíritos respondem, um sábio da antiguidade já vos disse, conheces-te a ti mesmo. E é esse o convite que ele faz aqui, né? Quando ele fala que raros homens conhecem a desarmonia de saúde espiritual que lhes diz respeito. Então, o quanto a gente se conhece. Ele grifa aqui a necessidade da gente fazer a nossa reforma íntima, porque a gente só pode mudar alguma coisa que a gente conhece. A gente só consegue apontar alguma coisa que a gente sabe o que é. Então, que a gente precisa se conhecer realmente, se entender, e não é uma coisa fácil de se fazer, a gente sabe, né? É uma coisa dolorida, é uma coisa doída, e principalmente no começo, isso mexe muito com a gente, porque a gente tem que identificar em nós mesmos o que é ruim, o que é difícil. Então, a gente tira aquela máscara e fala, nossa, eu tenho esse defeito, eu tenho essa dificuldade. Isso não é uma coisa fácil, mas é uma coisa que a gente precisa começar a fazer e a gente vai entender por quê. E aí ele continua. Infere-se, pois, que a missão do Evangelho é muito mais bela e mais extensa que possamos imaginar. Jesus continua derramando bênçãos todos os dias, e os prodígios ocultos, operados no silêncio de seu amor infinito, são maiores que os verificados em Jerusalém e na Galiléia. Porquanto os cegos e leprosos curados, segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde a enfermar e morrer. A cura de nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante, porquanto se efetua com vistas à eternidade. Então, ele lembra aqui que a missão de Jesus, a missão do evangelho que ele trouxe, é mais que uma cura física. Ele propõe para a gente uma cura da alma, uma cura do que é eterno. Então, ele não, claro, a gente não está aqui dizendo que a parte física não é importante, não é isso. Mas especificamente a gente está falando hoje da parte espiritual. Então, aqui, o que Jesus propõe para a gente é uma cura espiritual, é a cura da nossa alma, do que está por dentro da gente, não do que tá, não somente do que está por fora. E aí, quando ele fala que continua, que a missão dele é mais extensa do que o que a gente viu em Jerusalém e na Galiléia, que ele continua derramando as bênçãos dele. É só a gente lembrar que ele envia para a gente os irmãos mais experientes. Como a gente tem uma memória fraca para determinadas coisas mais difíceis, ele envia para a gente irmãos mais experientes, então, espíritos mais evoluídos para nos lembrar, para nos ajudar, para nos mostrar, colocar de novo a gente no caminho reto, né? Lembrar o que Jesus veio nos dizer. Então, quando ele envia um Chico Xavier, quando ele envia um Divaldo Franco, quando ele prepara um grande orador, seja de qualquer religião, é isso que ele está fazendo, ele continua derramando as bênçãos dele na gente. E quando ele fala que Jesus, eu achei essa frase assim, a mais marcante desse texto, que ele fala do silêncio, que Jesus atua no silêncio do seu amor infinito. Então, lembrar que nós somos espíritos eternos e eterno também é o amor de Jesus para a gente, né? Ele nos ama eternamente, ele não se cansa disso, ele sabe nos aguardar. E quando ele fala que Jesus opera no silêncio, se a gente parar para pensar, né, se a gente tiver ouvido de ouvir, se a gente abrir o nosso ouvido espiritual, nosso coração, nossa alma para isso, a gente vê que ele opera na nossa vida todos os dias. Mas ele não aponta a gente, ele não vem e cutuca a gente e diz o que a gente tem que fazer, enfim. Ele é doce, ele é calmo, ele é silencioso. E aí, é engraçado que, como está tudo conectado, né? Essa semana eu escutei uma palestra
do Haroldo, que ele deu há umas 3, 4 semanas atrás no Distrito Federal, e ele fala exatamente isso, de como Jesus, como Deus opera na nossa vida no silêncio. E aí ele dá alguns exemplos. Então, por exemplo, ele fala que, sei lá, se você é uma pessoa impaciente, se você é uma pessoa intolerante, que tem dificuldades em aceitar determinadas coisas, Jesus não fala nada, Deus não fala nada, mas ele sabe exatamente do que você precisa. E aí, o que ele faz com a gente? Ele envia aquele filho que te tira do sério, que te questiona, que te incomoda, aquele filho que serve de espelho, que reflete as coisas que são difíceis em você e que precisam ser trabalhadas, né? Então, ou, por exemplo, quando ele envia um amigo na nossa vida que é capaz de apontar com delicadeza e com muito amor, porque ele é teu amigo e porque ele te ama, mas é capaz de apontar algo em você de que você não gosta e que ninguém tem coragem de te dizer, ou é capaz de te questionar e falar, poxa, Aline, eu acho que isso não está certo, eu acho que isso não está bom, você precisa rever. E isso é Jesus operando no silêncio nas nossas vidas. Teve uma coisa que me tocou muito, porque eu tinha acabado de estudar esse capítulo, e aí eu tive um tempinho e comecei a ver um filme que se chama Otto. Eu não sei se alguém já viu, tá no Netflix. E eu chorei muito, assim, porque eu lembrei exatamente disso que eu tinha lido nesse capítulo, quando ele fala que Jesus opera no silêncio. É a história de um senhor de meia idade que perde a esposa, ele não tem filhos, e ele perde, quando ele perde ela, ela era o grande amor da vida dele. Era por ela que ele vivia, desde sempre, desde que eles se conheceram. E aí, quando ele perde ela, ele perde a vontade de viver. E aí ele começa a planejar o suicídio. Mas mais que planejar o suicídio, ele realmente começa a tentar executar. Ele realmente tenta se matar. Só que toda vez que ele tenta se matar, uma vizinha nova que se mudou para frente da casa dele, bate na porta dele. E ele é uma pessoa super reservada, e ela é uma pessoa super espontânea, super falante. Ela bate na porta dele para levar alguma coisa para ele, ou para levar comida, que era uma coisa que a esposa dele fazia muito e ela não sabe, que ela gostava muito de cozinhar. Então, ela bate na porta dele para levar comida para ele, bem na hora que ele está tentando se suicidar. E ela faz isso várias vezes, por várias razões, em várias situações. Mas como que a gente não pode dizer que é Jesus, que é Deus que está operando na nossa vida no silêncio? Ele não falou nada para a gente, mas ele mandou a ajuda que esse senhor precisava. E se a gente trouxer para a vida real, quantas vezes Deus não faz isso com a gente? Quantas vezes Deus não envia para a gente algo que a gente está precisando muito? No silêncio, né? Dentro do amor infinito que ele sente por nós. E outra coisa que ele fala aqui que é importante, né, que ele fala, se efetua com vistas à eternidade, para a gente não esquecer que ele oferece para a gente a cura do espírito, porque a cura do espírito é eterna. Claro que a gente também precisa, que a gente também busca, e que ele também ajuda a gente na cura do corpo, na cura da parte física. Mas para a gente lembrar que isso é uma coisa temporária. O corpo é uma coisa temporária, o corpo morre, mas o nosso espírito é eterno. A gente precisa lembrar que o que a gente vive hoje é um reflexo do que a gente fez ontem. Então, se a gente quer, com vistas à eternidade, melhorar, ter dias melhores, conseguir um dia ser plenamente feliz, a gente precisa começar o plantio hoje. A gente precisa começar a plantar as coisas boas, começar a nossa mudança hoje, para amanhã a gente poder ter isso. Então, cultivar isso que Jesus está tentando há mais de 2.000 anos dizer para a gente. A gente precisa plantar hoje para colher amanhã. Então, se hoje a gente está sofrendo, certamente foram escolhas inadequadas que a gente fez no passado. Então, vamos ter vista a eternidade no sentido de lembrar que a gente é um espírito eterno.
E aí, para finalizar, Emmanuel, continua. É indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias. Agucemos os ouvidos, guardando a palavra do apóstolo aos gentios. Imprescindível é que nos levantemos, individualmente, sobre os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas de anjo que não lhe pertencem. Então, o que ele quer dizer com isso? Que a gente precisa fazer nossa parte, que é nossa responsabilidade, a gente não pode esperar tudo de Deus e ficar sentado. Então, o que Deus espera da gente é tanto quanto a gente espera dele. Eu lembro uma história que a minha mãe me contou e eu nunca vou esquecer disso. Quando ela um dia me contou essa historinha falando que tinha um senhor que estava na casa dele, começou a chover muito forte e a água começou a entrar na casa dele, então começou a alagar. E aí passou um vizinho e falou para ele: Ah, fulano, você não quer sair daí? Vamos sair antes que fique pior. Ele fala: Ah, não, Deus vai me ajudar. Não precisa não, que Deus vai me ajudar. E aí aquela água começa a subir, subir, a subir, até que ele precisa ficar no telhado. E nesse tempo, enquanto a água está subindo, já se passaram várias pessoas. Já passou o bombeiro, já passou o vizinho, já teve barco, enfim. E ele continua falando: não, não precisa, que Deus vai me ajudar. Vem até um helicóptero, mas ele fala: a água já está lá no pé dele, ele está lá no telhado. E aí ele diz que não precisa porque Deus vai ajudar. Deus ajuda, Deus já mandou o helicóptero, já mandou o barco, já mandou o vizinho, já mandou o bombeiro, e mesmo assim ele não se mexeu. Então a gente precisa fazer nossa parte, a gente precisa aguçar os nossos ouvidos espirituais, né? Relembrar isso que Paulo está falando. Então, quando Paulo fala, levanta-te direito sobre os teus pés, ele está perguntando para a gente, em que bases os nossos pés estão fixados? Qual é a nossa base? A nossa base está só na parte material, no que vai morrer quando o nosso corpo morrer, ou a nossa base está na parte espiritual? Tá. O alicerce é na parte espiritual, que é eterna. E aí, para refletir, eu pensei em compartilhar com vocês essas coisas, para a gente pensar onde é que está fixada a nossa base. Onde realmente está nosso alicerce? Está nas coisas materiais ou está no que é eterno? Outra coisa importante que Emmanuel falou da busca do autoconhecimento, né? Que depende de nós. O autoconhecimento é uma autocura, porque a gente só pode curar, só pode modificar aquilo que a gente conhece. E toda cura vem de Jesus, porque os ensinamentos são deles, né? São dele. Ele é o porta-voz de Deus. E outra coisa que eu acho que é importante a gente sempre se questionar: a gente se conhece? Quem realmente somos nós? Tirando aquelas máscaras que a gente usa, quem realmente nós somos? Nós somos capazes hoje de dizer quem a gente é de verdade? E outra coisa para a gente não se esquecer e ter em mente sempre é a nossa vontade, o nosso esforço. A gente precisa fazer nossa parte, a gente precisa trabalhar. Deus não consegue agir sozinho. Ele ajuda, mas se a gente não aprender, se a gente não fizer a nossa parte, se a gente não plantar hoje a sementinha, ele não vai ter muito o que fazer. A gente precisa fazer nossa parte. E era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. E então a gente vai passar para o nosso passe. E antes eu vou ler uma mensagem que eu acho muito significativa, assim, muito, que para mim é sempre muito tocante. Quem é este homem? Este homem é Jesus, luz do mundo, pão da vida, caminho de redenção para todas as vidas. Não o esqueças, nem te distancies dele, seja qual for a circunstância ou estado em que te encontres. Mantenha-te a ele vinculado pelo pensamento e procura agir conforme ele fazia em toda e qualquer ocorrência que te vejas envolvido. Ele te ama.
E é verdade, ele ama muito a gente, né? A gente vê isso todos os dias. Então, eu vou pedir para todo mundo se ajeitar nas cadeiras ou onde estiver, se quiser deitar. Não esquecer de deixar o copo d'água, né, a água do lado, para ela ser magnetizada pelos nossos mentores, pelos bons espíritos. Respirando bem fundo, tentando deixar de lado as preocupações, o dia agitado. Lembrando que Jesus está conosco sempre, que Ele está sempre do nosso lado, que Ele é o nosso irmão mais velho, o nosso irmão mais experiente, e que Ele pode sempre nos ajudar, que Ele tem sempre uma mão para estender, um abraço para dar, uma palavra, mesmo que silenciosa, através da boca de alguém, para nos oferecer um carinho, uma ajuda. Pedindo que os nossos amigos espirituais agora comecem a equilibrar nossos centros de força, para equilibrar nossos sentimentos, nosso corpo carnal, nosso corpo espiritual. Que essa luz e esse amor emanado por Jesus possam entrar no nosso corpo e atingir todas as células do nosso corpo. Para que a gente possa ter firmeza, ter um alicerce bom na bondade, que nós possamos tomar o caminho reto do bem, do amor, mesmo diante dos nossos equívocos, que a gente consiga se lembrar desse momento de apoio, de carinho que Jesus nos oferece através dos benfeitores espirituais. Pedindo a Jesus que nós possamos ter uma boa semana e que nós possamos refletir sobre isso que aprendemos hoje. Agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos aqui em seu nome, agradecendo a oportunidade de estudo, porque estudar é aprender, que a gente possa sempre fixar os ensinamentos de Jesus, que da nossa boca saiam boas palavras, saiam palavras de acolhimento a todos aqueles que necessitam, que nossas dores possam ser acalmadas por Jesus, que nossas dúvidas possam ser acalmadas, a gente se lembrar que existe um amanhã e que depende de nós como será esse amanhã. Agradecendo aos benfeitores espirituais. Que assim seja, graças a Deus.